Olá, queridos, tudo bom? Bem-vindos à nossa 8ª aula de Ramatiz, aula do Elucidações do Além, esse lindo livro aqui que tem a fotinha dele na capa, né? Então foi uma delícia ler esse livro, inclusive, de todos até agora, esse é o que eu mais sinto que parece que você está ali batendo papo com o Ramatiz. É uma delícia. Ele tem 21 capítulos, e vamos lá, vamos falar sobre ele. Deixa eu tirar o logo para o logo não ficar na frente do slide. E vou compartilhar aqui a tela. E se você ainda não assistiu às outras aulas, é muito bem-vindo para assistir, tá bom? Vamos lá. Peraí que eu dei spoiler. Então vamos começar a estudar o Elucidações do Além. Tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, em primeiro lugar, o Elucidações do Além, ele foi publicado em 1964, o mesmo ano do Sublime Peregrino, né? Ele foi... dá para sentir assim que ele é um pouco uma compilação, porque são vários assuntos, né? Tem horas que até parece uma coisa meio assuntos aleatórios, mas na verdade dá para ver que o objetivo do Hercílio e do Ramatiz foi justamente complementar algumas informações que já vieram nos outros livros e aprofundar, né? Quem está me acompanhando desde o começo sabe que a coisa com eles vem num crescendo, né? Conforme você vai lendo, você vai entendendo mais e eles vão aprofundando e assim vai, né? Um conhecimento cumulativo. Bom, os principais temas desse livro são assuntos gerais sobre espiritualidade e mediunidade, perispírito, prana, duplo etérico e chakras e o papel espiritual do Brasil. Principalmente a parte de perispírito, prana e duplo etérico e chakras, que são os últimos capítulos, né, o 18, 19 e o 20, ele dá informações bem profundas, bem legais, e é legal porque até então tá um clima bate-papo, e ali ele pega a teoria mais pesada, e aí não fica tão pesado, né, porque aí você já está no embalo do restante do livro. E ele dá informações bem interessantes. Então, vamos começar com o papel espiritual do Brasil, que é o capítulo 1. O Brasil e sua missão social e espiritual sob a égide do Espiritismo. Bom, ele explica que o Brasil tem uma missão como farol espiritual, porque o povo que se consolidou aqui com a herança negra, indígena e portuguesa, mais as imigrações, transformou-se numa raça aberta ao mundo oculto. Isso quem já viajou sabe que é verdade, né? Embora o Brasil tenha os seus problemas sociais, econômicos e teóricos, enfim, a gente é criado desde pequenininho no Brasil aceitando a diversidade, mesmo porque a gente convive com essa diversidade religiosa, com essa diversidade cultural o tempo todo, né? Diversidade racial, diversidade social e principalmente a diversidade religiosa, né? O brasileiro tem aquela coisa que mesmo os céticos sempre tem ali um patuazinho, um amuletinho, né? E reza um pouquinho para o santo, e reza por orixá também. É disso que ele está falando, dessa abertura, desse caldeirão cultural e religioso que a gente tem no Brasil. E ele fala, e é verdade, né, as estatísticas mostram que o Brasil é o país mais espírita do mundo. Ele tem aproximadamente 4 milhões de espíritas. Aquela coisa, o espiritismo nasceu na França, mas ele cresceu aqui, né? E 10 milhões de espiritualistas, né? Que é uma estatística que não se fala muito, aí inclui os umbandistas, espiritualistas, está incluído aí todo mundo que acredita em reencarnação. Então, ter um povo com 10 milhões que acreditam em reencarnação é uma coisa bem especial, porque é uma coisa que muitos países têm de população, né? Se a gente pegar países na Europa, tem vários que têm 10 milhões de população. Então, é bem especial a gente ter esse número todo, né? Aí os dados de 2020. E, além disso, o povo brasileiro é muito solidário e afeito à caridade, né? Como poucos são. E é verdade, né? Quando a gente vê uma notícia ruim, uma desgraça, daqui a pouco já tem uma vaquinha, já tem uma ONG cuidando, já está o pessoal doando e ajudando, né? O Theo é um bom exemplo disso, né? Toda a caridade, todo o trabalho que a gente faz aqui todos os dias, talvez não seria tão bem recebido e nem possível em outros países, né?
Então, realmente, apesar de todos os problemas que o Brasil tem esse viés espiritual muito forte, né? Então, Ramatiz coloca nesse capítulo que, na verdade, isso é uma missão, né? Que já encarnaram pessoas aqui, já se formou todo um clima espiritual aqui para isso acontecer no Brasil. E, obviamente, como a gente está no olho do furacão da transição planetária, a gente vai ver isso acontecer cada vez mais daqui para frente. Ok. Capítulo 2. O Espiritismo e o caráter da sua assistência material e espiritual. O diferencial do Espiritismo, quando o assunto é caridade, é que ele busca esclarecer a pessoa para que ela alcance a sua evolução por si mesma. Isso é muito importante. Sem atemorizar ou ameaçar com o fogo do inferno, é o esclarecimento consciente. Então, dentro do espiritismo e do espiritualismo, a gente aprende o conceito de autorresponsabilidade. A gente aprende que tudo que acontece com a gente foi criado pela gente mesmo, né, por causa da lei de ação e reação, e que a lei de ação e reação diz que se eu estou sofrendo a reação, eu tenho que mudar a minha ação, né? Então você assume as rédeas do seu crescimento, da sua mudança espiritual. Isso é uma coisa bem diferente, né, das religiões que não acreditam em reencarnação. Por exemplo, um católico aprende que ele vai na missa, vai se confessar e ok, os pecados estão resolvidos e até a próxima missa, né? A gente não, a gente é tocado, a gente que eu digo espiritualistas, né, universalistas, enfim. A gente é tocado sempre pela missão de se transformar numa pessoa melhor nessa encarnação em nome de todas as outras. Né? Eu bato muito nessa tecla com os meus pacientes, com o pessoal da captação, do mapeamento. Ah, então quando acabar meu mapeamento tá tudo certo, tá tudo resolvido? Depende de você. Se você tiver certa e resolvida e começar a ter atitudes diferentes, aí pode ser que sim. A gente aprende assim que tudo que a gente faz tem consequências. Então, se a gente errou nas vidas passadas, a gente vem resgatar os nossos erros e a gente está aqui para isso, né? Para resgatar os nossos erros e para fazer algo a respeito. Só reprimir os instintos não funciona. Eles irão explodir quando tiverem oportunidade. Então, a gente aprende, né, com o espiritualismo, com o espiritismo, com todas as religiões que trazem esse conhecimento de reencarnação, que se você só reprimir o que está de errado, você vai ficar lá que nem uma panela de pressão, né? E não vai resolver. As virtudes, quando impostas, não têm força para resistir à compreensão dos instintos inferiores. Só a consciência espiritual emancipada pela sua própria autoevangelização está em condições de vencer a tremenda batalha moral entre o homem espírito e o homem animal. Ou seja, como Ramatiz vem falando no decorrer dos livros, a nossa função enquanto encarnados é trabalhar as virtudes, porque quando a gente trabalha as virtudes, a gente vai deixando de ser governado pelo instinto, pelas paixões, pelos defeitos, pelos pecados, né, pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, e começa a ser governado pelo amor, pela fraternidade, pela caridade, pela compaixão. Tá? Muito bom. Capítulo 3. O sacerdócio ou apostolado crístico e o ambiente do mundo profano. Nesse capítulo ele fala que o homem não precisa fugir do mundo profano para emancipar-se em espírito. Ao contrário, essa é uma postura egoísta. Jesus e os mestres pregaram de forma peregrina entre as pessoas. Isolar-se é egoísta e é perder grande parte da experiência e das provas humanas. Bom, isso é tão importante que eu vou até suspender o slide um pouquinho e falar. Aqui ele não está colocando que monges que se isolaram em mosteiros ou freiras que se isolaram em conventos não estão alcançando evolução espiritual. Não, não é disso. Ele está falando que a missão que a gente tem aqui encarnados no Brasil do século XXI é trazer os conceitos espirituais para a prática, para o nosso dia a dia. Não adianta nada a gente ler o livro, a gente estudar, a gente fazer curso, a gente pegar certificado de um monte de cursos e não trazer isso para o nosso dia a dia. É a parte mais difícil? É, mas ela é absolutamente necessária.
né? E se isso ainda não acontece no seu caso, aqui está o convite para começar a acontecer. Eu gravei o curso Evangelho na Prática exatamente para isso. E no TEL eu bato sempre nessa tecla, né, que é muito importante a gente não ficar só reclamando da vida ou ficar só se lamentando pelo que não tá bom e não fazer nada a respeito, né? Não adianta nada a gente estudar, buscar uma consciência mais elevada, buscar mudar, buscar conhecer mais sobre as obras dos mestres e os textos sagrados e tudo mais, e não mudar nada. Não adianta, né? Senão, qual o sentido? Tá? Então, é isso que ele quer dizer nesse capítulo, e essa é uma missão muito, muito, muito importante. E outra coisa também, quando a gente convive com pessoas que não estão ainda nesse caminho, é a grande prova da gente respeitar que aquela pessoa ainda não está nessa pegada, né? Que você está e aquela outra pessoa não está. Eu recebo muitos casos no TEL, nos atendimentos, que, meu marido não aceita meu caminho, ou, meus amigos falam que isso tudo é bobagem, ou, meu filho me tira do sério, eu não consigo lidar com aquele serzinho e não me irritar. Então, é aí que está a prova, né? O que ele quer dizer é, quando está todo mundo lá no mosteiro, os monges todos meditando, ali está todo mundo buscando a mesma coisa, né? É uma coisa que é mais facilitada. Não que seja simples, né? Bastante conversar com um monge, ver que tem um monte de problema ali de relacionamento que eles lidam, né? Mas no dia a dia a gente é testado o tempo inteiro com pessoas com vibrações diferentes da nossa. E aí a gente vai esbravejar ou a gente vai reprimir tudo que a gente sente por aquela pessoa e ficar lá com os sapinhos coachando lá dentro, né? Não. O nosso objetivo, quando a gente convive com essas pessoas, é justamente ter compaixão, ter paciência, entender que ela tem o tempo dela, que ela pode demorar mais que a gente para buscar a mudança dela, que ela pode nem buscar a mudança dela, e faz parte conviver com ela assim, né? Isso é muito importante, aplique muito isso na sua vida, tá bom? Continuando. Vamos lá. Capítulo 4, as almas enfermas dos responsáveis pelas guerras. Aí ele vai falar, né, um pouquinho de tiranos, generais, enfim. Os tiranos, os fazedores de guerras e os exterminadores de povos, depois da morte física, enfrentam por longo tempo problemas terríficos e cruciantes de acordo com a extensão dos seus crimes e segundo a soma exata de todos os minutos que empregaram nos atos de perversidade, vandalismo e prejuízo à humanidade. Lembrando que sempre que eu coloco alguma frase entre aspas, eu estou citando exatamente o que ele falou. Não só o líder é avaliada a culpa individual de todos os envolvidos em atividades danosas, muitos agem à revelia do comandante e são mais cruéis ainda, levados por ambição. Os tiranos apenas abrem as comportas das paixões coletivas. E isso, como historiadora, posso dizer que aconteceu em todas as épocas da humanidade inteira, de todos os povos, né? É muito comum a gente culpar, né, o líder, né? Por exemplo, os nazistas, a culpa é do Hitler, né? Só que o Hitler era só a porta-voz de um pensamento coletivo, né? Existe um livro muito bom para quem se interessa, chama Os Carrascos Voluntários de Hitler, que mostra que toda a população colaborou, né? Todo mundo de forma geral, concordava com aquelas ideias e por isso teve um crescimento tão enorme. Isso falando do nazismo, né? Se a gente pensar em todos os povos de todas as épocas, isso sempre aconteceu. E falando em termos de consequências, eu atendo muitas pessoas, tá? Recebo muitas pessoas como pacientes que participaram de guerras, né? Sabe aquela criança agitada que não para quieta? Normalmente tem vidas de guerreiro. Aí, aquela coisa, tem o mal que a pessoa causou para as outras pessoas e tem as pessoas que sofreram com esse mal e estão lá perseguindo, né? Por exemplo, um guerreiro matou muita gente na guerra, todo mundo que ele matou tá lá de obsessor em volta, né? E os companheiros de guerra, tal, todo aquele clima de guerra tá em volta daquela pessoa. Então é disso que ele está falando. Vamos lá.
O espírito envolvido com atividades assim sofre muito no astral, é perseguido e comumente reencarna como deficiente mental. Sob o violento e desordenado abalo do perispírito, alteram-se as linhas de forças na composição dos genes e no ajuste dos cromossomos do corpo físico. Então, o déspota vive sob a chacota e sarcasmo da mesma humanidade que tanto subestimou e prejudicou no passado. A deficiência age como freio para conter os impulsos e paixões animais que tanto causaram prejuízo, até o equilíbrio ser atingido. E eu incluí que podem ser outros tipos de expiação também, os deficientes, né? Ou seja, uma das consequências que pode acontecer com uma pessoa que teve muitas vidas de déspota, de algoz, ela reencarnar como deficiente mental, para ela ter a oportunidade de passar uma vida toda drenando todo o mal que foi feito, né? Drenando pelo corpo mesmo, né? Mas podem acontecer outros casos também. Ele só quer deixar claro nesse capítulo que quando uma pessoa se envolve com guerra ou com situações que fazem mal a muitas pessoas, terão consequências, né? Terão consequências, às vezes, em mais de uma vida. Tá? Eu observo isso direto nos mapeamentos, né? A tabela vai mostrando. Capítulo 5. Os trabalhos mediúnicos e a amplitude do intercâmbio espiritual. A principal função da reunião mediúnica é ajudar os espíritos perdidos que não sabem o que fazer nem para onde ir no astral, além do desenvolvimento mediúnico. Isso vocês veem sempre com a gente no TEL, né? Toda semana a gente faz recolhimento de espíritos que estão nessa situação, porque é aquela coisa, principalmente quando a pessoa não estudou sobre espiritualidade, quando estava encarnada, ela desencarna e fica, e agora? Socorro, para onde eu vou? O que eu faço? Porque no astral são outras regras, são outros comportamentos, são outras formas, né, das coisas acontecerem, né? Então, é muito importante essa missão das reuniões mediúnicas de socorrer esses espíritos perdidos, porque eles podem ficar vagando por muito tempo se eles não receberem ajuda. E no momento que a gente está de transição planetária, eles podem ser escravizados e podem ser alvo das trevas facilmente se eles ficarem dando sopa no astral, né? Então é bem importante essa parte. E o desenvolvimento mediúnico, porque se não fossem os centros, não teria como os médiuns estudarem e se desenvolverem, que é o que eu estou fazendo com os meus queridos aluninhos. Porém, é importante não esquecer dos encarnados, que às vezes dão mais trabalho que os desencarnados. As pessoas precisam de ajuda aqui e agora, e somos instrumentos de nossos guias para ajudá-las. Prisioneiros, criminosos, pessoas doentes em situações graves podem ter a vida alterada por um conselho e orientação. Então, essa tecla eu sempre bato também. Às vezes, quando você lida com uma pessoa difícil, com uma pessoa usuária de droga, com um dependente químico, com um alcoólatra, ou com uma pessoa ruim mesmo, aquela pessoa que é pesada, que é uma energia desagradável, às vezes você está na vida dela justamente para mostrar o caminho da luz para ela. Você não precisa se prejudicar, nem se acabar por causa dessa pessoa. Mas às vezes você é a pessoa que faz assim para ele: oi, vem para cá que é legal, né? Porque quando a pessoa tem um quadro mais grave, ela não vai mudar do dia para a noite. Né? Às vezes precisa ter aquele amigo, ter aquela pessoa que está ali do lado e que está dando ombro e que dá o socorro que aquela pessoa precisa. Né? Por exemplo, até falando em termos físicos, né, o trabalho do AA, do Alcoólicos Anônimos, do NA, do Narcóticos Anônimos, das clínicas de reabilitação, às vezes passa anos trabalhando com a pessoa para ela conseguir se libertar de um vício, né? Então, a parte espiritual é a mesma coisa. Às vezes aquela pessoa precisa de anos, alguém atendendo, alguém do lado dela, dando a mão para ela. Eu falo muito disso no Desculpas Não Bastam, né? Que é o meu segundo livro, psicografado. Estão todos lá no meu site, camilasampaio.com.br. Da importância, né, da gente ter paciência com a pessoa que tem uma situação mais difícil. Por exemplo, nesses casos eu estou falando até de doenças, né? Mas quando a gente está falando de vícios morais, né, ou de defeitos do tipo orgulho, arrogância, às vezes a pessoa precisa da vida inteira, né, ser doutrinada, ser tratada, para ela ir caindo as fichas dela e ir saindo daquela frequência.
né? Às vezes são anos estudando. Então, é muito importante ter essa compreensão, né? Até para o trabalho nos centros fluírem, porque é muito comum, eu vejo muito isso, já vi em muitas casas e muitos pacientes me contando que tem pessoas que acaba ficando aquela pessoa meio marcada, sabe, no centro, que aquele ali nunca melhora, né? Tanto da parte da equipe quanto da parte dos atendidos. Então, isso não acontece, né? Porque qualquer pessoa é passível de melhora e qualquer pessoa que a gente invista nela, que a gente esteja lá do lado dela, ela vai melhorar sim. Pode demorar, mas ela vai melhorar, né? Todos nós temos essa semente de evolução dentro de nós. Ok? Capítulo 6. Aspectos singulares das sessões mediúnicas. O que define a qualidade do trabalho é a vibração e o objetivo do grupo. Isso irá atrair espíritos na mesma faixa de vibração. Então, na prática, o que define se um grupo é bom ou não é quem faz parte dele. Por isso eu tomo tanto cuidado com quem faz parte do meu, inclusive. Porque se você reúne pessoas que estão numa vibração altruísta, numa vibração de ajudar as pessoas, você vai atrair espíritos que vão te ajudar nesse viés altruísta. Se você está num grupo que está todo mundo ali por interesse, você vai atrair espíritos que já não são de uma classe vibratória legal. Tá? O trabalho espírita e espiritualista é mais alvo das trevas porque prega a conscientização via reforma íntima. Não tem a visão antiga que a pessoa pode pecar à vontade e é só ir na missa que está tudo bem. A conscientização da lei de ação e reação trabalha para tornar as pessoas mais conscientes da sua realidade e para ajudá-las a tomar a rédea da própria mudança. E mesmo os espíritas e espiritualistas, muitos ficam, ai, Deus, por que só acontece desgraça comigo? O que eu fiz para merecer tudo isso? Aí chega a tia Camila, peraí, eu tenho a lista aqui, você quer? Vida 1, você fez isso, vida 2, você fez isso. Mas gente, se a gente fez coisa errada, a gente tem que saber o que a gente fez para poder consertar, não é mesmo? Por exemplo, se você tem vidas que você fez muito mal para crianças, hoje você pode fazer um trabalho voluntário com crianças, você pode ir num orfanato ajudar as criancinhas, né? Se você fez muita magia negra, hoje você pode fazer magia branca, você pode trabalhar para o lado da luz, você pode ajudar as pessoas, você pode fazer caridade, fazer parte de um grupo socorrista, não é mesmo? Então, é importante a gente conscientizar da lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela está no ar que a gente respira, ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Não é uma coisa teórica que você aprende, acha legal e deixa para lá. Não. Ok. A atuação do espírito comunicante é nos centros nervosos do perispírito do médium. Cérebro e ombros para psicofonia e plexo braquial, pescoço e ombro para psicografia. Né? Então, o espírito chega e acopla. Por isso que os alunos sentem tanta dor no pescoço e nos ombros, né? Conforme vão fazendo os exercícios. Porque eles estão sendo treinados justamente para essa mergulhada do espírito, que na Umbanda é mais intensa, no Espiritismo e na Apometria é um pouquinho mais leve, mas é forte também. A pontualidade é muito importante porque os espíritos benfeitores têm outras tarefas a cumprir e o tempo deles é precioso. Isso eu aprendi muito na convivência com a minha mentora. Eles têm mais o que fazer, gente. A gente não pode ficar toda hora. Mentor, não sei o que, não sei o que. Mentor, me ajuda com não sei o que. Mentor, socorro. Né? Eles realmente têm mais o que fazer. E quando a gente fala mais o que fazer, estamos falando de questões planetárias, questões da evolução humana, né? Eles fazem trabalho socorrista intensos, fazem missões no umbral, tal. Então, não, mentor não é babá, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. É de pouca valia o desenvolvimento mediúnico na criatura que ainda não exercitou a paciência, não desenvolveu a bondade, nem perdoou seus adversários e ainda é intriguenta, caprichosa ou ociosa, que é justamente as partes que a gente vai burilando e trabalhando para a pessoa deixar de ser o mais rápido possível. O médium deve ter bondade, tolerância, ternura, perseverança e discrição. Abster-se de fumo, álcool e alimentação carnívora. Isso falando idealmente, claro, né? Nem todos conseguem atingir tudo isso.
Mas, conforme a gente vai estudando e vai sutilizando a nossa energia, acontece. Acontece sim. Muito bom. Capítulo 7, a responsabilidade e os riscos da mediunidade. O médium é uma pessoa endividada, tendo a oportunidade de quitar a sua dívida mais rápido. Não tem privilégios, está sujeito a doenças e tem que cumprir as obrigações normais da vida. E sente as coisas de forma mais profunda e intensa. Tá? Então, muita gente pensa, eu sou médium, né? Eu trabalho lá no centro, então minha vida vai ser facilitada. Não, você vai dar conta da sua vida normal e de trabalhar com os espíritos, tá? Não tem nenhuma regalia por isso. O médium desleixado, negligente, rebelde ou que se exceda nos seus labores mediúnicos agrava os equívocos de vidas anteriores. É muito importante também buscar o equilíbrio. Tem muita gente que quando entra para o centro se deslumbra e veste a camisa e só quer fazer aquilo, né? E tudo é o centro e o trabalho e tal, e a gente tem uma vida para viver, né? Não dá para colocar todas as fichas ali, né? Senão vira fuga também. A loucura só acontece se é ultrapassado um limite orgânico do que o corpo aguenta, assim como aconteceu com os grandes gênios. Então, até justamente por isso é muito importante não se exceder, né? Essa é uma bandeirinha, né, que eu ponho sempre para mim, né? Como dirigente, se deixar, né, eu vivo isso o tempo todo. Só que não é essa a ideia. Crianças, mediunidade em crianças, apenas se for espontâneo e mesmo assim dentro dos limites da responsabilidade que uma criança pode lidar. Eu já recebi muitas crianças no Tupi, muitas no TEL, lido com muitas também, mas não dá para você esperar que a criança sente lá 2 horas e fique dando mensagem de mentor, né? Ela vai trabalhar do jeito dela e tem que ser uma coisa leve também, até para não assustar a criança e também para não criar traumas na criança, porque se fica uma coisa muito imposta, né, ela pode crescer até com ranço, né? Tipo, minha mãe me fazia ir no centro, agora eu não quero nem ouvir falar de centro. Né? Então é muito importante respeitar e sempre ser uma coisa gostosa e lúdica. Capítulo 8. Considerações sobre as sessões mediúnicas no lar. Não é recomendável a desobsessão no lar, apenas se a pessoa tiver equilíbrio para elevar a vibração depois. No caso, obviamente, aqui no TEL, primeiro que estamos em pandemia, né? Quando a Ramatiz escreveu isso, não estava em pandemia. Segundo, que eu e toda a minha equipe tem preparo para lidar com isso, né? São pessoas que já estudam bastante tempo e que sabem que vão levar porrada. A gente leva mesmo, faz parte, e é preparada para isso, né? O ideal que ele fala é apenas evangelização e estudo, mas, mais uma vez, repito, Ramatiz falou isso em 1960 e nós estamos em 2021. As coisas vêm mudando nessa parte. Mas também é sempre importante lembrar que quando você se propõe a fazer um trabalho em casa, você tem que estar pronto para a porrada que vai vir, né? Eu sempre aviso isso para todos os navegantes. E não se deve gerar 2 pesos e 2 medidas ao receber um espírito familiar, ou seja, um desencarnado que foi da sua família. Ele deve ser tratado como qualquer outro, senão não será tratado adequadamente. Não dá para ficar passando pano para familiar, né? Quando a gente vai tratar, a gente tem que lembrar que é um espírito como qualquer outro, que naquela vida, né, calhou de ser da nossa família, mas tem que fazer todo o procedimento que faria com qualquer outro, né? O médium não deve atender só família e conhecidos. O objetivo da mediunidade é a caridade a quem precisa, desinteressada, sem finalidade egoísta. Essa tecla eu bato muito com os meus trabalhadores, né, com as pessoas que eu coordeno, porque senão fica aquela coisa de atender o tio, o primo, o cachorro, o papagaio, o amigo, e o objetivo é altruísta, né? O objetivo é a gente atender quem precisa. Por isso que a nossa lista na Palmeteira parece um papiro, né? Porque a ideia é abrir a frequência e tratar quem precisa. Muito bom. Oi? Capítulo 9. Recursos energéticos dos guias junto aos encarnados.
Os guias, às vezes, também se servem dos próprios espíritos inferiores, permitindo que eles perturbem seus pupilos encarnados, no sentido de afastá-los com urgência de caprichos ou atividades prejudiciais à sua integridade espiritual. Pois é, aí é aquele mentor meio tarde, né, que já te joga ali, pá, né? deixa o obsessor chegar, porque é melhor o obsessor chegar e a criatura acordar para a vida do que continuar aí com problema, né? E, sim, eles usam medidas drásticas assim. São medidas drásticas para evitar um mal maior. Pode ser usada a companhia de um obsessor para passar maus fluidos e o protegido ficar doente ou ter um pequeno acidente. E isso serve como chacoalhão para sair do caminho errado. Para muita gente, o Covid e a quarentena agiram assim, né? Para a pessoa, para e pensa. Para e pensa o que você está fazendo na sua vida. Criatura de Deus, pelo amor de Deus, né? Saiu um servir ali erradinho, mas tudo bem, né? Vocês entenderam. Todos carregam dentro de si a centelha divina e atingem a autorrealização no seu tempo com o estímulo dos mentores da experiência mística e dos mestres, né? Então, não que o guia vai ficar, não que o mentor vai ficar toda hora traindo um obsessor para fazer a pessoa acordar para a vida. Mas quando é um caso grave, às vezes eles usam esses recursos justamente para brotar, né, para ancorar ali dentro da pessoa a busca por uma energia melhor. Afinal, ninguém quer sofrer, né? A gente quer ser feliz. Capítulo 10. Elucidações sobre o perispírito. Aí começa a parte teórica mais profunda. Vamos lá. O perispírito não é um corpo vaporoso, como foi dito por Kardec no Livro dos Espíritos. Na época foi o possível, porque havia outras prioridades e o que foi dito já causou muita polêmica, né? Já falou muita coisa ali, né? Em obras póstumas, ele já avança o conceito e o perispírito é amplamente estudado pelo esoterismo, pela yoga, pelos Rosa Cruzes e pela teosofia. Tá? Ramatiz explica a divisão setenária presente em vários assuntos e diz que para o espírita é o bastante pensar em 1. Espírito, 2. Perispírito, 3. Duplo etérico, 4. Corpo físico. E, para quem estuda a divisão setenária, o espírito seria o átimo e o búdico, o perispírito seria o corpo mental superior e inferior e o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Tá? O perispírito, na verdade, que seriam os corpos mental superior, mental inferior e corpo astral, é a ponte viva entre o espírito e o corpo físico, e ele cuida da parte mental e emocional. Então, ele não é vaporoso, né? Até na divisão setenária, eu expliquei para vocês lá no curso de apometria, o corpo astral ele é o mesmo formato do corpo físico, o mental inferior é uma bola, né, um ovo azul, e o mental superior são as pétalas, né, que eu ensinei para vocês o laudo. Quem não fez o curso de apometria, vai lá. Capítulo 11. Elucidações sobre a prece. A prece dinamiza os anseios sublimes que em estado latente já existem na intimidade do espírito imortal. O homem, na verdade, como futuro anjo, exercita-se num treino devocional que o põe em contato com os espíritos de hierarquia angélica. Às vezes as pessoas ficam até bravas comigo, que vêm me pedir ajuda, eu falo, você rezou pela pessoa? Mas como assim rezei pela pessoa? Estou te pedindo para tratar. Eu não, ok, mas você rezou? Você reza por essa pessoa? Você não pode rezar e não? E a gente esquece o poder que a oração tem. A gente esquece que muitas vezes aquelas mães desesperadas, meu filho está com companhia errada, está numa vibração errada, às vezes esquece do básico, rezar, né? Quando a gente reza, a gente mobiliza forças muito poderosas, né? E rezar, eu tô falando de rezar mesmo, né? Sentar ali e ficar 1 hora rezando, né? Que nem a gente faz aqui no TEL. Efeitos. Inclusive, quem frequenta as correntes de oração da Mariana e da Natália sabe do que eu estou falando. Abranda o instinto animal, afasta pensamentos opressivos, dissipa a melancolia, suaviza a angústia, alivia o sofrimento da alma e recarrega as energias psíquicas que sustentam o corpo.
Tá vendo? Você pode fazer tudo isso rezando para você e por alguém. A prece não livra a pessoa dos seus karmas, mas dá a energia para enfrentá-los com amor e aceitação. Então, a prece é um recurso poderosíssimo, poderosíssimo que a gente tem e que muitas vezes a gente esquece, negligencia, deixa para lá. Faz o que eu tô falando, faz aí os programas de corrente de oração, o programa de mantras, né? Põe a playlist aí para rodar e faz junto, não deixa só a gente fazendo, que você vai ver os efeitos. Obviamente, pessoas que usam a prece com má intenção, para feitiços ou ter o corpo fechado, depois irão arcar com as consequências de evocar o astral inferior e serão escravizadas no desencarne. Aqui ele está falando obviamente, mas tem muita gente que ignora essa parte, né? Ah, eu quero dinheiro, vou fazer a magia mesmo, eu quero amarrar fulano, vou amarrar mesmo. Tá, mas depois vai ter preço, né? Vai ter uma consequência aí para lidar, tá? Nessa vida e nas próximas. A oração é uma espécie de sentinela vigilante contra as influências espirituais nocivas, porque pecaminosas, porque a prece aquieta os impulsos inferiores e evita as explosões de ódio, orgulho, ciúme, ira ou inveja. A eficácia depende da intenção, dos sentimentos, do grau espiritual de quem ora e da finalidade, ser para o bem coletivo, nunca para ganho pessoal. Ah, mas Camila, vou rezar como? Como você quiser. Pode ser uma conversa, né? Pode ser, ai, mentora, hoje eu queria agradecer, Oxum, Oxalá, Oxóssi, Buda, Pretos Velhos e Krishna, Ganesha. Hoje eu queria agradecer vocês por tudo de bom que aconteceu e queria dizer que eu venho refletindo, né, sobre tudo que está acontecendo na minha vida. E esse problema que eu estou passando, poxa, é um aprendizado, então me ajuda a entender o que eu preciso aprender, sabe? Pode ser um bate-papo mesmo. Deus está ouvindo a gente o tempo todo e todos os deuses de todas as tradições estão ouvindo a gente. Basta a gente se conectar. Na verdade, a prece é a nossa ligação com o mundo espiritual. E a gente vive, na grande maioria dos casos, vive a vida cotidiana o tempo todo e esquece de fazer essa ligação, sabe? Ok. Capítulo 12, relato e análise da psicometria. Ele vai explicar um pouquinho sobre psicometria. A psicometria é uma faculdade mediúnica mais rara, pois é necessária muita sensibilidade psíquica. É a capacidade de pegar um objeto e dizer de quem ele foi, onde ele esteve, sua aura, enfim, informações a partir de algo inanimado. Então, quem tem psicometria tem muita sensibilidade com coisas, com roupas, com objetos, né? Por exemplo, a pessoa ganha aqui um orgonite, né, que nem esse aqui, se ela ganhou esse orgonite, se ela tem psicometria, se ela ganhou esse orgonite de alguém que não tinha uma boa intenção, ela vai pegar e vai sentir na hora, né? Ela não consegue ficar com objetos na casa dela que não sejam do bem, né? E isso mediunicamente é um dom muito útil. É raro, mas é muito útil. O médium segura o objeto e começa a captar tudo o que aconteceu na presença dele. Ele pega, por exemplo, você pega um objeto, do século XIX, você vai pegar nele e vai ver tudo o que aconteceu com aquele objeto na sala. É muito legal. Voltando no tempo, as impressões ocorrem sempre do presente para o passado. O psicômetra, saiu erradinho aí também. O psicômetra precisa ter o hábito de meditar, dominar as sensações pessoais para ter controle mental e aprender a se isolar do mundo externo físico, porque ele tem que aprender a mergulhar no que o objeto está mostrando para ele. Ok. Relato e análise da radiestesia. Radiestesia eu trabalho com o pêndulo e com as varetas. É a faculdade de o indivíduo sondar, através das ondas eletromagnéticas, os veios da água, lençóis minerais, influências magnéticas, locais benéficos para plantações ou efetuar diagnósticos sobre enfermidades, podendo assim indicar os medicamentos apropriados.
tem muitos radiestesistas, né, médios, que trabalham com gráficos, né, tem lá, né, por exemplo, qual chakra essa pessoa está desarmônico, aí o gráfico dele está lá escrito o nome dos 7 chakras e o pêndulo vai mostrando, né. É um tipo de mediunidade, porque o radiestesista faz a ponte entre o mundo astral e físico, pode ser feito com pêndulo, seja de cristal ou de madeira, e com varinha. Com a prática, o bom radiestesista nem precisa do instrumento, o próprio corpo mostra para ele, atua como antena. O radiestesista capta e o psicômetra lê a vibração. Foi assim que Moisés encontrou a água no deserto, né? Ele era um médium de radiestesista. E com a radiestesia é possível diagnosticar doenças, é possível ter um contato, né, com o mundo espiritual, é possível limpar ambientes, né? É uma mediunidade bem interessante. Os trabalhos de fenômenos físicos. A mediunidade de efeito físico permite materialização, voz direta, tiptologia, que é a parte da mesa, né? De dar as pancadinhas na mesa, levitação, escrita direta, ruídos ou barulhos nas paredes imóveis, fenômenos luminosos e transportes. O fluido ectoplásmico do médium é usado, tá? Então, tudo isso que está escrito aí não é mito, não é fantasia, pode realmente acontecer quando existe um médium preparado para isso. É comum espíritos de índios e elementais em trabalhos assim, por ser uma energia mais telúrica, mais densa, mais terra, né? O revisor do livro, né, do Ramatiz, conta que ele estava em uma emergência, em meio a uma epidemia de febre amarela, e ficou sem contato por telégrafo para pedir que a esposa embarcasse de Portugal para encontrar ele em Belém, e pediu por tipologia para o pai, para passar o recado para uma sessão em Lisboa, né? E a esposa chegou com o recado na mão. Né? Quando o médium realmente tem esse dom, ele consegue sim se comunicar. O ectoplasma é um plasma de origem psíquica, ele parece uma massa de gelatina pegajosa e ele sai principalmente das extremidades, então da narina, da boca, dos ouvidos, da ponta dos dedos e do tórax, né? E dos cotovelos também. E dos joelhos. Ele fica entre o perispírito e o corpo físico. Então, todas essas regiões que eu toquei agora, né? Retomando o raciocínio, vamos lá. Eu disse nariz, orelha, boca, tórax, cotovelos e joelhos. Onde vocês sentem dor? É aí, né? Então, vocês doam ectoplasma, né? Por que eu espirro tanto quando eu estou trabalhando? Por que a gente sente tanto respiração, sente tanto ouvido, né? Muitos médiuns têm a questão do ouvido, do zumbido no ouvido, ou engasga, ou sente uma pressão assim no peito, ou sente, né, que tem coisa saindo. É o ectoplasma. É o ectoplasma. Então, não brigue com ele. Deixa ele sair e trabalhar. Ok. Para esse trabalho, é necessário, na parte astral, um diretor, um químico, uma equipe de defesa para a energia não ser desviada e auxiliares que trabalham a purificação do ectoplasma do médium e da assistência. Também é necessário não cruzar pernas e braços, senão a energia não é doada. Hoje em dia, a materialização de objetos mesmo, tem centros que tinham isso, que materializava no algodão e tal, isso é um fenômeno mais raro, né? Não é tão comum acontecer hoje em dia, mesmo porque a finalidade hoje em dia da mediunidade já não é tanto a prova, né? Já está num grau assim, que quem acredita, acredita, né? Não precisa ficar provando, mostrando, né? A finalidade é muito mais socorrer os espíritos, mesmo porque a gente está no olho do furacão da transição planetária, então tem muito espírito precisando de médium, né? Não dá mais para a gente ficar se preocupando em provar. Mas ainda tem bons médiums que fazem, né, os fenômenos físicos. É comum que o médium sinta muita sede em trabalhos assim, porque o ectoplasma é retirado, tratado e só é reabsorvida a parte pura. Então, o que estava contaminado é reposto com ingestão de água.
O trabalho do Taj, de certa forma, é mediunidade física, porque quando eu estou aqui batendo o tambor, ele está usando o meu ectoplasma, aliás, todos os trabalhos xamânicos são assim, ele está usando o meu ectoplasma para fazer as curas. E vocês são prova viva que ele faz mesmo, né? Então, configura mediunidade física no sentido desse ectoplasma ser doado e ser transformado em cura das doenças, né? Mas aqui ele está falando também de fenômenos, por exemplo, de um espírito aparecer na sua frente, né? Isso tem trabalhos específicos que fazem, que são mais raros hoje em dia. Capítulo 15, o fenômeno da voz direta. Entenderam, né? Porque eu falei que nesse livro parece que a gente está batendo papo com ele. É por isso. Os espíritos constroem uma espécie de máscara de ectoplasma que conecta o espírito com o perispírito do médium e usa a laringe perispiritual do médium para falar. Nesse sistema, ao contrário da psicofonia, é diferente de psicofonia, é possível que o espírito se comunique com a voz que ele tinha quando encarnado. Olha que legal. Então, faz uma máscara ali com o ectoplasma que você doou e ele vai lá e aprende a falar pela máscara, que nem um fantochinho. O treino pode levar dias, meses ou até anos, então nem todo desencarnado se submete a tanto esforço. Até por isso é um trabalho que já caiu mais em desuso, porque haja, né? A gente aqui com uma fila gigantesca de espírito para tratar, não dá para ficar cuidando disso, né? Muitas vezes não é possível receber um espírito específico por ele ainda estar dormindo, se recuperando, né, do desencarne, por ele estar no umbral, por ele estar em outras missões, ou porque ele sofreu muito na Terra e não tem interesse em se comunicar. Acontece, tem espírito que você vai lá todo feliz, né, para falar com ele, e ele, não quero não, tô bem aqui. Acontece. Ok. Capítulo 16. A música nos trabalhos mediúnicos de efeitos físicos. A música é muito útil para colocar toda a assistência em uma frequência vibratória só. Inclusive, nesses capítulos da mediunidade física, ele explica que a assistência é muito importante, porque do mesmo jeito que o médium está ali doando ectoplasma, a assistência também. Né? Até por isso que eu bato tanto na tecla com vocês, inclusive o pessoal que frequenta o TEL já aprendeu isso, né? No dia da Prometeia fica todo mundo lá mandando coraçãozinho colorido pra gente e tal. Porque se você entra no chat e fica muito assim, reclamando, né, falando coisas negativas, aquilo já baixa o padrão, né? Então, óbvio, você vai falar qual é o seu problema para ser ajudado e tal, mas não precisa ficar resmungando, né? É disso que ele está falando. A música aumenta o fluxo de exudação do ectoplasma do médium e da assistência. Isso quem ia no Tupi, na casa, sabe muito bem. O quanto a assistência era importante e o quanto a gente trocava energia, né? A música deve ser leve e otimista, mesmo se for música clássica, deve-se evitar os melodramas e tragédias das óperas, né? No futuro, todo o trabalho espiritual terá música, pois haverá a compreensão de que a música é uma comunicação da nossa alma com o mundo espiritual. E aí entra a parte interativa, que eu amei fazer isso. O Edcídio pergunta, né, mas Ramatiz, que músicas são legais? Aí Ramatiz sai falando, né, essa. E o que tia Camila fez? Fez uma playlist para vocês, tá aí no TEL, pode acessar, Elucidações do Além, tá aí todas as músicas que Ramatiz citou. Usa para harmonizar sua casa, usa para trabalhar, usa para orar, usa para meditar, vocês vão ver, uma delícia, eu uso direto aqui para trabalhar, muito bom. Não é uma delícia? Ele cita as músicas, eu monto a playlist para vocês. É muito VIP esse curso. Ok. Capítulo 17. Os fenômenos de efeitos físicos no caso de assombrações. Assombrações são manifestações que acontecem sem controle ou disciplina, como barulhos, risadas, ruídos e objetos quebrarem. Para acontecer, tem um médium produzindo ectoplasma, mesmo que a pessoa desconheça a sua condição. Então, cada que quebra tudo, que sai fazendo barulho, que as pessoas ouvem o objeto mexendo ou fazendo barulho, pode crer, tem um médium de efeito físico na casa.
Eu lembro muito bem que na minha casa, quando eu era adolescente, né? Inclusive as adolescentes, as virgens, são as que mais doam energia, né? Porque ainda tem aquele acúmulo de ectoplasma. Toda hora o meu micro-ondas ligava sozinho. Né? E a dona Damares, que trabalhava na casa, ficava se benzendo. Ai, meu Deus! E o mais interessante, às vezes ele ligava sozinho, desligado da tomada, né? Não era nenhum defeito no micro-ondas, ele estava realmente ligando sozinho, né? Por quê? Porque eu era médium e estava ali, né? E no meu caso ainda tinha eu, minha mãe e minha avó. Aí, coitada da dona Damares. Dadá, te amo, ela já tá no astral. Então, casas, né, que quebra muita lâmpada, que estoura muito objeto, que quebra as coisas sem motivo, pode crer, tem um médium de efeito físico lá dentro. E é importante conscientizar isso, até para o médium ir trabalhar, né? Lugares onde ocorreram tragédias ficam carregados de ectoplasma por conta do rompimento brusco do cordão de prata que deixou o resíduo de ectoplasma. Por isso é comum que aconteçam fenômenos. É comum que seja à noite, porque o ectoplasma é muito sensível à luz solar. Inclusive, todos os trabalhos de mediunidade de efeito físico normalmente são feitos na penumbra, né, justamente para ser possível ver o ectoplasma. E é comum que sejam em lugares isolados, senão a vida comum dos habitantes acaba transmutando aquela energia acumulada. Tá? Além de lugares mal assombrados, tem os lugares com concentração energética também, que foi justamente o trabalho que eu fiz nas minhas viagens pelo mundo, indo fazer captações em lugares que tenham essa concentração. Eu vivi na pele o quanto realmente esse fenômeno acontece. Um dos fenômenos que eu mais lembro foi em Glastonbury, lá na Inglaterra, que inclusive a lenda diz que é onde seria Avalon, né? Eu fui lá trabalhar e teve o episódio da minha caminhada de madrugada, né? Quem acompanhou na época lembra. Cada lugar que eu ia caminhar, que eu ia captar, eu ia com uma lista de pessoas que me fizeram o pedido. E nesse dia eu cheguei para dormir em Glastonbury e minha mentora falou: levanta e vamos lá. Mas são 3 da manhã. Vai lá. Aí lá foi Camila andando 6 quilômetros às 3 da manhã. Ainda bem que foi na Inglaterra, né? Se fosse aqui não ia dar certo. E, de fato, eu trabalhei sentada na porta, né? Porque não podia entrar, obviamente. Mas o tempo inteiro que eu estava trabalhando, eu estava ali sozinha, fisicamente, né? Eu ouvia crec, 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 como se tivesse gente andando nas folhas, né, do parque. Só que não tinha ninguém. Era a concentração de ectoplasma. Inclusive, lá tem uma fonte que é sagrada e que muita gente já se curou bebendo água dessa fonte. Né? Quando o lugar tem essa concentração energética, acontece. Eu já fiz um trabalho também que eu fiz dentro da pirâmide, lá no Egito, né, da pirâmide de Gizé, e sentadinha lá dentro, era estar lá toda hora. E não era turista, não, era coisas estalando mesmo. Deu para sentir até quando eu trabalhei de frente para uma estátua de Sekhmet, né? Eu ouvia coisas estalar o tempo inteiro. Então, são lugares que têm essa concentração de ectoplasma. Afinal, os sacerdotes egípcios trabalharam muito lá, né? E ainda trabalham no astral. E vamos para a parte teórica. Vamos lá. 18. Algumas noções sobre o prana. As 3 forças mais importantes que emanam do Sol: Forrat, Kundalini e Prana. Forrat é conhecido como eletricidade no Ocidente, pode se transformar em calor, magnetismo, luz e força ou movimento. Kundalini é a energia solar vigorosa que se concentra no seio da Terra e flui em um impulso dinâmico, transformativo e criativo. E Prana é responsável por todas as manifestações de vida no universo. Tá? Cada um desses tipos é específico e cuida das suas funções específicas. O prana é a vida manifestada em cada plano da atividade do espírito eterno, é o sopro vital de cada coisa e de cada ser. Ele dá as formas, a coesão molecular para as coisas e para os seres. Forrat já é a energia criadora do universo. O prana é o que dá a forma, o que dá a coesão para as coisas existirem. Tá? Ok.
O prana é como se fosse o cimento que dá liga para que tudo seja possível. Sabe, massinha que a gente brinca de criança? Então, o prana é como se fosse essa massinha, só que invisível. Quem tem excesso de prana tem problemas de saúde porque o sistema nervoso fica estimulado demais e irregular, como um equipamento que queima por excesso de voltagem. Pode causar apoplexia em casos graves. Por isso, algumas pessoas precisam doar energia para ter equilíbrio, tá? A pessoa que é muito elétrica, que é muito, né, que produz muita energia, ela precisa pôr para fora, senão não consegue dormir, não consegue acalmar, não consegue relaxar, tá? E do lado oposto, se houver falta de prana, acontece anemia e exaustão. Então, normalmente a pessoa que está sempre cansada, que tem muito caso de anemia, ou que tem problemas físicos até no esplênico, né, que é o chakra do baço, normalmente é a pessoa que não está produzindo e absorvendo prana o suficiente. Quem se interessa por essa parte do prana, ele recomenda ler o Yogi Ramacharaka. Tem os livros dele na editora Pensamento. Dominando o metabolismo do duplo etérico e dos chakras, todos podem equilibrar o seu prana. É exatamente o que a yoga faz. Quando a gente está fazendo os asanas na yoga, a gente está distribuindo prana pelo nosso corpo todo, né? Então, regiões que estão acumuladas mandam para as regiões que estão mais fracas. A gente consegue captar, né? A saudação ao sol é exatamente para isso, para captar prana. O pranayama, né? Pranayama, o nome já diz, né? Quando a gente faz o exercício da respiração, a gente está distribuindo prana pelo nosso corpo, tá? Um toque que ele dá para as mulheres: usar muita maquiagem entope os poros e prejudica a absorção de prana, causando envelhecimento precoce. Na verdade, o problema não é nem entupir os poros, o problema é não absorver o prana, né? Então, não é só passar demaquilante, não. Realmente usar a maquiagem tem que ter esse cuidado para o seu corpo estar absorvendo direitinho. O prana físico é branco, mas ele é branco como resumo das 7 cores, né? As 7 cores do arco-íris. Os chakras agem como prismas e captam o prana de acordo com a sua função. Os inferiores precisam das cores mais escuras e os superiores mais claras. Apenas Jesus foi capaz de assimilar o prana em todas as suas matizes, né? Então aí a gente vai estudar os chakras e a gente vai ver as cores de cada um. O gato é um dos poucos animais que consegue transmutar um prana escuro em um prana claro. Por isso que ele é atraído por locais e pessoas de energia densa. Meus alunos sabem disso, né? O gato foi deitar em algum lugar, pode limpar que tem coisa lá, né? A não ser que seja preguiçoso, que nem o Exildo, que fica no colo o dia inteiro. Mas, normalmente, quando o gato cisma com alguma coisa ou cisma com alguma parte da casa, pode investigar. E ele explica, ó, que legal, que a coisa das 7 vidas do gato tem a ver com as 7 cores do prana, né? Interessante. Ele explica também que existe prana físico, prana astral, prana mental e prana etérico, né? Lembra que a gente falou dos corpos, né? Então, no corpo astral, a gente vai trabalhar com prana astral, que é o que cuida das emoções. No corpo mental superior e mental inferior, existe o prana mental, que é o que cuida dos pensamentos. E no duplo etérico, é o prana etérico, que é o que cuida dos nossos chakras. Muito bom. Capítulo 19. O duplo etérico e as suas funções. O duplo etérico é um veículo provisório que faz a ligação entre o perispírito e o corpo físico. Existe um duplo etérico por encarnação. Então, quando a gente morre, o duplo etérico se desfaz. Ele é um mensageiro. Ele leva as informações, traz as informações do perispírito para o corpo físico e leva do corpo físico para o perispírito. Ele é conhecido há séculos por magos e ocultistas no Egito, na Índia, nos essênios, Caldeia, Assíria e China. Então, na verdade, é novidade para a gente no Ocidente, né? Porque no Oriente eles já estudavam isso há muito tempo. Ele é responsável pela elaboração do ectoplasma. Então, ele é bem importante no fenômeno mediúnico. Então, toda essa energia que eu falei, que sai das nossas extremidades, ela é produzida no duplo etérico. É um corpo etéreo, feito de éter físico.
é transparente e fica 1/4 de polegada acima do corpo físico, para os clarividentes, né? Ele fica rodeando o corpo físico. E uma coisa que ele não fala, mas fala na literatura de apometria, o duplo etérico consegue se projetar até 6 metros, né? Por isso que é importante, por isso que às vezes um tratamento presencial, quando é uma coisa mais física, ele é tão importante, porque tem esse limite de desdobramento do duplo etérico. Função: transmitir emoções e ideias do espírito para o físico e absorver o prana, distribuindo para todo o corpo, tá? Então, ele faz essa ponte, e é justamente essa ponte que é tão importante no sentido de aflorarem as nossas vidas passadas, da gente mandar energia para o nosso perispírito, porque se não fosse essa ponte, o que ia adiantar estar encarnado, né? Se não fosse possível mandar energias boas, né, para tudo de ruim que a gente já fez. E é através disso que acontece o processo de transmutação energética. Muito bom. Quem tem mediunidade de prova já nasce com um desvio no duplo etérico para a esquerda, na altura do baço. Deixa eu até já mostrar a figurinha para vocês. Então, estão vendo aí, né? Tem esse desvio, né? Aqui no duplo etérico, né? Para o lado esquerdo, né? Eu fiz até para o meu direito, porque aí para vocês aparece no esquerdo, tá? Assim, ele é uma janela aberta para o mundo oculto, né? Então, quem nasce com a mediunidade de prova, que veio justamente, né, ralar, trabalhar, né, já tem esse desvio, que é uma janelinha, né, que está ali aberta. Já a mediunidade é alcançada por evolução, né, quando a pessoa já tem um grau evolutivo, que ela não necessariamente precisa trabalhar a mediunidade, mas ela trabalha porque ela quer, não precisa de intervenção dos técnicos astrais. Aí não é uma questão que já veio programada naquele sentido, tá? O epilético também tem esse afastamento do duplo etérico, mas no caso do epilético é incontrolável e é violento, tá? Especialmente o médium de efeitos físicos tem que tomar muito cuidado com essa janela aberta, porque as trevas podem aproveitar para inflar o ego, para desenvolver interesse mercenário, para incorporações que parecem mentores e não são, né? Inclusive, para o médium, os entorpecentes e drogas têm um efeito muito mais prejudicial por causa desse desvio do duplo etérico. Então, é o velho orar e vigiar, né? Se a gente não se cuida, a gente atrai más companhias e as más companhias vêm passear no nosso corpício, né? Então, é muito importante para o médium ter sempre essa manutenção de energia, né? Porque quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ser atacado. Só que se ele mantiver a sintonia com a egrégora astral, o ataque bate e volta, né? A grande questão é o ataque não encontrar a portinha aberta para ter ressonância para entrar, né? Isso é um trabalho de vida inteira. Nenhum espírito encarna na Terra com a tarefa obrigatória de ser médium, psicógrafo, mecânico, incorporativo ou de efeitos físicos. Mas, na verdade, cada um o faz por sua livre e espontânea vontade, pois solicitou do alto o ensejo abençoado para redimir-se espiritualmente num serviço de benefício ao próximo, uma vez que no pretérito também usou e abusou de seus poderes intelectuais ou aptidões psíquicas em detrimento alheio. Nessa parte faço até uma confissão. Quando um aluno chega para mim e fala, Camila, eu decidi desistir, né, do curso, ou um trabalhador, Camila, eu resolvi desistir do trabalho, porque já deu, né, já cumpri minha missão, ou quando está estudando, eu cheguei à conclusão que eu não estou no momento legal para cuidar disso, e eu fico, não, eu, né, e o mentor, né, não, porque na verdade tem muita gente que acha que está fazendo um favor, né, de trabalhar para a espiritualidade, só que foi você que pediu, implorou, me dá a mediunidade, pelo amor de Deus, para eu me redimir logo, para eu quitar a minha dívida, para eu resolver isso aí mais rápido, né, então, como dirigente eu falo, tá bom, ok, né? Mas normalmente quando é alguém da minha equipe que sai, eu passo pelo menos um dia de cama, né? Porque aí tem todo o processo de reorganização da egrégora, de drenagem da energia daquela pessoa que saiu e tudo mais.
E quando é aluna, eu fico muito triste, né? Eu fico, ai, que oportunidade, meu Deus, que essa pessoa está perdendo. Mas, enfim, o ponto é, você pediu. Então, trabalha. O duplo etérico não tem consciência, ele funciona por instinto e automatismo, tá? Ele não é um corpo consciente, ele vai só no instinto mesmo. É nele que estão as dores fantasmas do amputado, porque o membro continua no duplo etérico. Então, por exemplo, a pessoa teve que amputar um braço, o braço do duplo etérico tá lá, né? E aí? Aí continua doendo. Ok. Os chakras. Os chakras, quando observados de perfil em seu veloz funcionamento giratório, assemelham-se a verdadeiros pratos ou pires de energias turbilhonantes com característica depressiva no centro. Vistos de frente, lembram o movimento vertiginoso da hélice dos aviões, mas despedindo cintilações de cores devido ao prana ou vitalidade que os irriga e se decompõe de modo prismático. Linda definição. Existem chakras tanto no duplo etérico como no perispírito, mas os do perispírito são centros de força estáveis e definitivos, enquanto os do duplo etérico duram só uma encarnação. Quanto mais evoluída a pessoa, mais os chakras brilham, e nas pessoas mais primitivas eles são escuros e parecem ter uma gosma, né? Então, um clarividente bate o olho, né? Tipo, médium indo paquerar, né? Já bate o olho ali no mocinho e fala, esse aí tá muito gosmento, não vai dar não. Ou, esse aí tá brilhando, esse cara é legal. Né? Muito bom. De todos os chakras, o mais perigoso de ser desperto prematuramente é o chakra básico. Pá, pá, pá. Essa é a parte mais importante da aula. Preste muita atenção, querido aluno. De todos os chakras, o mais perigoso de ser desperto prematuramente é o chakra básico, sede do Kundalini ou do fogo serpentino. Pois, sem a garantia de uma boa graduação espiritual, o homem que o abrir perde-lhe o domínio ante o primeiro descontrole emotivo ou mental em desfavor alheio, enquanto sua ira, desejo de vingança ou maus pensamentos são quase que imediatamente concretizados sobre as vítimas em mentalização. Com isso, Ramatiz quer dizer, fuja, corra, rápido, de qualquer curso, de qualquer canal, de qualquer livro, de qualquer comunicador, de qualquer pessoa que fale para você, desperte a sua Kundalini, vamos despertar a Kundalini, vamos trabalhar, foge. Por quê? Despertar a Kundalini é uma coisa que acontece naturalmente quando você evolui espiritualmente. Se você tenta fazer isso forçando a barra, com técnicas mirabolantes, vai dar problema. Acredite, vai dar problema. Não sou eu falando, é Ramatiz falando, tá? É o moço aqui atrás. Vai dar problema, tá? Porque você vai estar despertando forças que você não vai saber lidar, se você não tiver evolução. Ok? Ok. Muito bom. Parece simples isso, mas não é simples, porque no YouTube deve ter dúzias de sites e de programas e de coisas que falam sobre isso e que eu estou aqui orientando. Não faça, tá? E não é para, é proibido, deixa eu fazer. Não faça. Ok. Chakra básico. Fica na base da espinha, tem 4 raios, é vermelho e laranja. É onde fica o fogo Kundalini, que não deve ser ativado sem preparo e que foi muito usado para a magia negra durante a história da humanidade. Quando sob controle, é energia de vida, de força e de dinamismo. Inclusive, nessa parte, eu fui pegando no resumo as partes que ele fala sobre os chakras que a gente ouve pouco falar, né? Porque todo o resto a gente já ouviu bastante e tem lá no curso de apometria para quem quiser. Vamos lá. Chakra umbilical. Abrange fígado, intestinos, rins e abdômen, menos o baço. Tem 10 raios vermelhos e verdes, 5 de cada. Quando desenvolvido, aumenta a percepção das sensações alheias, de vibrações hostis no ambiente e vibrações afetivas. Aquele frio na barriga, né? Eu sempre sinto quando
é alguma questão energética no ambiente, eu sinto na hora. Sinto na hora. Peraí. Espíritos não querendo que eu fale, mas continuando. Chakra esplênico, na altura do baço, é o principal centro vitalizador e ajuda na purificação do sangue. Ele cuida da entrada e distribuição de prana pelo corpo. Tem 7 raios: roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho e rosa no centro. Quem tem leucemia tem problemas nele e também as demais doenças ligadas à imunidade, então tem muito a ver com o Covid também. O médium de cura que sabe ativar o esplênico aumenta muito o seu poder de absorver e de passar prana curador. E quem tem baixa de energia no esplênico normalmente é um vampiro energético, porque tem que sugar das outras pessoas, tá? E ele fala uma coisa bem útil aí. Árvores que são antenas de prana e revitalizam as pessoas: pinheiro, eucalipto, cedro e mangueira. Então, abrace uma das 4 sempre que você puder, principalmente depois que passar a quarentena, né, da pandemia, porque elas te energizam na hora, né? Inclusive, achei muito interessante essa parte, porque eu sempre me senti muito energizada aqui no meu apartamento, e ele tem pinheiros, né, na frente dele, na varanda, né, enormes. E no meu prédio tem cedro, tem, né, tem eucalipto, então é aquela árvore fininha, mas que você abraça, você sente, né, aquela energia maravilhosa chegando, tá? Então, abrace sempre que puder. Chakra cardíaco, na altura do coração, cuida do equilíbrio e intercâmbio das emoções. Se bem desenvolvido, traz a percepção imediata das emoções alheias e capacidade de premonição. Olha só, premonição está no cardíaco. Tem cor de ouro. Chakra laríngeo, na altura da garganta, cuida da tireoide, das cordas vocais, é azul. Inclusive aí eu me toquei, né? A Lu vai gostar dessa parte. Sol no cardíaco, Lua no laríngeo. Olha que legal. Transforma pensamentos em palavras, por isso atua em conjunto com os outros chakras, porque ele dá voz, né, a todo o resto. Chakra frontal, cores amarelo e violeta. Nele estão os dons de clarividência e psicometria. Chakra coronário é o lótus de 1000 pétalas, a sede da consciência do espírito, o maestro do restante. Quando ele atua junto com a pineal, traz a conexão com a vidência astral. Inclusive, estou chegando nessa parte com os alunos. Preparem-se para fortes emoções nos exercícios de chakra frontal e coronário. Tá? Inclusive, eu esqueci de uma coisa muito importante, né? No começo. Então, vamos fazer agora. Nossa super vinheta. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama 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 Sri Rama. Então, se você cantou junto, e provavelmente você cantou, você já sentiu o seu laríngeo trabalhar em harmonia com todos os outros.
E, por fim, capítulo 21. É possível a morte do espírito? Ele coloca até uma nota de rodapé falando que na época que o livro foi lançado, tinha sido lançada essa questão no meio espiritualista e tal. Aí ele fala: no começo das encarnações, o homem pratica o mal porque ele é movido pelo ego inferior e pelo egoísmo. Conforme ele desenvolve sua consciência espiritual, ele se regenera em um estágio recuperativo que leva várias encarnações até passar a agir exclusivamente em nome do eu superior, do amor e da fraternidade. Existe uma lei de evolução que faz com que todos busquem melhorar. Portanto, não existe a morte do espírito. Todos uns dias irão melhorar e evoluir, mesmo os mais trevosos. Ou seja, não se preocupe se você convive com pessoas muito hostis. Essas pessoas vão ter o momento delas de crescimento. E no momento você está buscando o seu. Então aproveita essa busca e faz esse processo de evolução, esse processo de crescimento, cada vez de forma mais profunda, cada vez de forma mais... E assim, ao mesmo tempo que você deve buscar um aprofundamento teórico, que é o que a gente fez aqui, você também deve buscar aplicar isso. Às vezes, aquela pessoa simples, aquele matuto do campo que trabalha ali roçando terreno, ele é mais sábio. Por quê? Porque ele em vez de ele ter 100 livros na casa dele, às vezes ele nunca leu um, mas ele aprendeu com a vida, né? Ele aprendeu com a humildade, ele aprendeu com a compaixão, ele é aquela pessoa que vai e ajuda alguém quando está precisando, né? Disso que eu estou falando. Então, busca ancorar esses conceitos todos, esses estudos todos, tudo que a gente viu desde a aula 1 até agora, busca praticar, busca colocar no seu dia a dia. E cada vez mais você vai ver a diferença. Esse é um momento, né? Ufa! Acabei todo o conteúdo, muito bom. 1h16, deu pouquinho hoje. Muito bom, queridos. Um prazer enorme trazer Ramatiz pra gente. Aliás, nossa, esses 8 meses passaram rápido, né? Porque é tão gostoso fazer esse trabalho de trazer para vocês. Inclusive, tenho recebido feedbacks maravilhosos desse curso. Muita gente vem me falar: nossa, eu sempre quis entender Ramatiz e você está me explicando tintim por tintim. Que delícia! E está sendo uma delícia para mim também, né? Está sendo uma delícia honrar o mestre. Bom, mês que vem a gente vai estudar a missão do Espiritismo. Tá? Esse livro é muito legal porque ele fala muito dessa questão da aplicação prática, né? Ele pega temas da nossa vida que precisam que a gente se aprofunde. Então, por exemplo, espiritismo e religião, espiritismo e evangelho, espiritismo e catolicismo, né? Ele vai falando dessa pluralidade teórica, né? Inclusive, ele vai falar muito mais disso também no A Vida Humana e o Espírito Imortal, né? Que está na frente também. Depois desse, a gente tem Magia de Redenção. Enfim, Ramatiz é uma fonte inesgotável de sabedoria e está sendo muito, muito, muito legal passar para vocês. Tá bom, queridos? Deixa eu devolver o nosso logotipo aqui. E se você nunca assistiu ainda as outras aulas, assista, porque elas são cumulativas. E a gente se vê mês que vem. Pode deixar que no final do mês vai entrar aqui a aula gravada para vocês. Tá bom? Agora eu vou começar a ler a missão do Espiritismo para resumir direitinho para vocês. Um beijo e até o próximo programa.